Fala galera, tudo bem? Bom dia. Olha aí, hoje eu queria falar com vocês aqui rapidinho sobre medidas assecuratórias. Medidas assecuratórias que estão previstas lá no Código de Processo Penal, entre os artigos 125 até o artigo 144. Beleza? Medidas assecuratórias. Para começar essa conversa, eu queria só chamar a atenção de vocês sobre uma questão relacionada o caráter cautelar das medidas assecuratórias. Por quê? Porque antes, o processo cautelar, no processo penal, ele tinha medidas cautelares que eram reais, que estão previstas no artigo 125 a 144, e medidas cautelares pessoais, que qual era? A prisão. Só que hoje, esse processo cautelar, ele está organizado em medidas cautelares assecuratórias reais, que é o que nós vamos trabalhar agora, aqui rapidinho, e existem medidas cautelatórias, olha só, pessoais, que pode ser a prisão, mas também podem ser aquelas diversas da prisão, que estão lá no 319, as medidas cautelares bem famosas da Lei 12.403 de 2011. Hoje, agora, eu não vou falar sobre as medidas cautelares lá diversas da prisão, até porque essas são bem famosas. Mas um assunto meio tenso que a galera acha, que não gosta de estudar muito, que são as medidas cautelares assecuratórias, elas dão um pouco de receio no estudante para dar uma revisada, mas é algo bem simples. E aí o que acontece? Eu quero aqui em 10 minutinhos no máximo, roubar 10 minutos do seu domingo para tentar esclarecer o que são essas medidas assecuratórias. Gente, a medida assecuratória, ela não tem relação com o crime, não. Ela tem relação com uma maneira de proteger o ofendido dos prejuízos que ele sofre pelo crime. As medidas assecuratórias, elas têm o objetivo de proteger a fazenda, de proteger o sistema das despesas processuais, das custas processuais que envolvem um processo. Portanto, medidas assecuratórias não têm relação com condenação ou não. É muito perigoso isso. Isso ainda vai acontecer lá na condenação e vai ter um efeito na sentença penal condenatória, que está lá no artigo 91 e no artigo 92. Mas agora, a ideia é nós trabalharmos tão somente com a questão de o que eu vou fazer enquanto o processo não acaba, enquanto essa sentença não chega, para que poder eu trazer e proteger o ofendido, proteger a fazenda, proteger toda essa discussão. Então vamos lá. Então nós já entendemos hoje que medida assecuratória, hoje doutrinariamente falando, é uma espécie das medidas do processo cautelar. O processo cautelar tem medida assecuratória e tem medida pessoal. As medidas pessoais hoje não são apenas a prisão. Nós temos outras medidas pessoais que são aquelas diversas da prisão que nós chamamos de medidas cautelares, bem famosas. Mas hoje nós vamos trabalhar com as medidas assecuratórias. E aí, eu quero só dar umas dicas para vocês sobre cada uma dessas três medidas para que vocês não possam ficar sempre nessa dificuldade que tem. Eu confesso para vocês, quando eu falava sequestro, arresto e hipoteca, para mim era tudo bonito, era tudo legal, era tudo igual. Né? Aí um dia eu parei e eu fui revisar cada uma delas para não tirar mais nenhuma dificuldade. Então, primeiro, vamos falar do sequestro. Né? Vamos trabalhar com a ordem do código. E no sequestro, o que eu tenho que entender? O sequestro, ele trabalha com bens imóveis. Ele trabalha com bens imóveis. Então essa é a primeira coisa para eu lembrar de sequestro. Trabalha com bens imóveis. Mas cuidado, é possível, perceba só, é possível eu determinar sequestro, o juiz determinar sequestro para bens móveis, desde que não sejam produto do crime. Porque se for produto do crime, o juiz não vai com sequestro, ele vai com busca e apreensão. Teve uma coisa que foi roubada, um carro que foi roubado. O juiz não vai entrar com sequestro, não. Ele vai determinar busca e apreensão para pegar aquele carro que foi subtraído, que foi roubado. Agora, se foi um carro que foi comprado com o dinheiro do crime, virou proveito do crime, agora vai caber sequestro. Então, vamos primeiro diferenciar. Sequestro é para bens imóveis. Mas cabe sequestro para bens móveis? Cabe, mas de uma forma residual, desde que não seja o produto do crime, porque se for o produto do crime, não precisa do sequestro. É suficiente a busca e apreensão.
Beleza. Outra coisa que eu tenho que perceber, quando é que cabe o sequestro? O sequestro cabe no inquérito policial ou cabe na ação penal. Então o sequestro cabe em qualquer momento do inquérito, como também cabe da ação penal. Já percebemos então que o sequestro é para proveito do crime. Proveito do crime, é isso que eu tenho que guardar. Beleza. E o dinheiro que for arrecadado com o sequestro? O dinheiro que for arrecadado com o sequestro vai para o Tesouro Nacional. Os valores que forem arrecadados com o sequestro vão para o Tesouro Nacional. Mas cuidado, só vai para o Tesouro Nacional aquilo que sobrar do ofendido e aquilo que sobrar do terceiro de boa-fé. Então só vai para o Tesouro Nacional aquilo que sobrar do ofendido ou do terceiro de boa-fé. E lembrar que caso seja concedida ou denegada o sequestro, você não vai entrar com pedido de reconsideração, não vai entrar com uma petição, não. O 5932 manda interpor apelação. Então, muito cuidado. Qual é a manifestação processual diante da concessão ou da denegação do sequestro? Cabe apelação. Então, vamos lá em grossas linhas. Nós já vencemos a parte geral de medida securatória, já vencemos o que é sequestro. Sequestro é para bens imóveis, mas pode ser para bens móveis quando nós estivermos diante de uma busca e apreensão. Beleza? Quando nós não estivermos diante de um bem que foi produto do crime, porque aí caberia busca e apreensão. Então, bens imóveis e bens móveis só quando não couber, é residual, é subsidiário, quando não couber busca e apreensão. E quando cabe busca e apreensão, logicamente, quando nós estamos diante do produto do crime. Bacana. Entendemos que cabe no inquérito policial ou na ação penal. Aprendemos que o dinheiro arrecadado com o sequestro, com esses bens, eles vão para o ofendido, né? Para o ofendido, vão para o terceiro de boa-fé e o que sobrar vai para o Tesouro Nacional. Muito cuidado, porque o código ele fala assim, para o Tesouro Nacional do que sobrar do ofendido e do terceiro de boa-fé. Aí tem muita gente que fala Tesouro Nacional, tá errado. É Tesouro Nacional do que sobrar do ofendido ou do tesouro de boa-fé. E o remédio cabível é a apelação. Quando acabar esse vídeo, se você puder, eu queria que você lesse o 131. O 131 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque o 131 diz as maneiras, fala as possibilidades do juiz conceder o levantamento do sequestro. Até aqui ele fala que o sequestro pode ser embargado, né, pelo ofendido, dizendo, esse bem não é proveito do crime, está aqui a nota, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho. Ou o terceiro de boa-fé, dizendo o seguinte, eu adquiri isso daqui, mas a título oneroso de boa-fé, então não tenho nada a ver, então cabe os embargos, tanto de terceiro como o embargo do próprio ofendido, mostrando que foi de boa-fé. E aí tem que dar uma olhadinha no 131 para verificar quando ele vai ser levantado. Tem prazo para a ação, por exemplo, ser proposta, 60 dias. Nós poderemos ver, por exemplo, se houve extinção da punibilidade, também vai caber o levantamento. Então são situações que nós podemos observar que vai caber o sequestro. Eu só queria falar um pouquinho aqui ainda sobre sequestro de um cuidado. A lei diz, né, que o MP ele pode fazer esse pedido e se tiver interesse da fazenda pública ou a pessoa for pobre, é o que diz o Código de Processo Penal. Muito cuidado, tá, gente? Por quê? Porque esse Código de Processo Penal é de 41 e a Constituição ela deve um novo posicionamento para o Ministério Público. O Ministério Público não pode mais atuar quando há interesse da fazenda. Quando há interesse da fazenda para buscar dinheiro, não é o MP que tem que atuar. Quem tem que atuar, Quem tem que atuar aí são as procuradorias do Estado, porque não cabe mais ao Ministério Público que representação judicial. Outra coisa, o MP pode propor essa medida quando a pessoa for pobre. Cuidado, porque isso é uma norma que caminha para a inconstitucionalidade. Porque quando a Defensoria Pública estiver instalada naquela unidade, naquela comarca, naquele juízo, caberá à Defensoria Pública fazer esse papel na defesa dos hipossuficientes econômicos, beleza? Então nós falamos aí sobre sequestro. Rapidinho, hipoteca. O que eu tenho que lembrar de hipoteca? Hipoteca é o seguinte, hipoteca é para bens imóveis. E diferente do sequestro, hipoteca é para bens de origem lícita. Aqui eu quero me proteger de um prejuízo que vai ter lá na frente. O artigo 91 do Código Penal, ele diz que um dos efeitos da sentença penal condenatória é gerar a obrigação
gerar a obrigação de indenizar o ofendido, indenizar a vítima. Uma das obrigações é pagar as custas processuais e as despesas processuais. Por isso eu posso hipotecar um bem de origem lícita para garantir essa futura indenização. Né? Nós lembramos isso, por exemplo, lá no 1489, né? 1489.3 do Código Civil, lá no 91 do Código Penal, diz que o ofendido ele tem direito, né, ao efeito da sentença penal condenatória, e o ofendido tem direito a hipotecar os bens, ainda que de origem lícita, do réu, daquele que ele praticou o crime. Beleza? Detalhe, eu falei para vocês que no sequestro cabe no inquérito ou na ação penal, né? Quando você lê o Código de Processo Penal, ele fala o indiciado, né, sobre a hipoteca. Mas está errado, tá? Por quê? Porque só cabe hipoteca no processo. A doutrina é clara nisso. Só cabe hipoteca no processo. E aí, depois que arquiva o processo, que tem a sentença penal condenatória, o juiz manda possível para que ali possa ser feita a hipoteca e leilão, indenizar e pagar. Beleza? E aí eu quero terminar com vocês falando um pouquinho de arresto. Tá? Arresto. O arresto, gente, muita gente olha e vê que ele é para bens imóveis, mas também aí tem que ter um cuidado, porque pelo artigo 137, 138 do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte, que é possível arresto para bens móveis penhoráveis. Bens móveis penhoráveis. Então vamos só organizar sequestro para bens imóveis e para bens móveis que não sejam produto do crime, porque se for produto do crime, cabe o quê? Busca e apreensão. Então é só para bens móveis que sejam proveitos do crime. Hipoteca é só para bens imóveis. E o arresto? Para bens imóveis e para bens móveis, perceba, penhoráveis. Bens que eu posso penhorar. Então tem que ficar ligado nisso. Arresto vai em origem lícita? Vai porque ele trabalha com proveito do crime, fala com origem lícita. Eu quero proteger o ofendido de alguma forma. E eu tenho que lembrar que para o arresto, caso seja denegado ou concedido o arresto, não tem previsão de recurso. Como tem no sequestro, que é apelação, e como tem lá na hipoteca, que é apelação. Então o que eu faço no arresto? Se não cabe recurso, gente, não tem previsão? Mandado de segurança em matéria criminal. Mandado de segurança em matéria criminal. Acabou o arresto? Também 143. Vai para o cível para que possa ser liquidado isso, leilão, e aí pagar o ofendido dos bens do que ele ficou devendo, do que o réu ficou devendo para o ofendido. Beleza? Então, com isso, gente, nós vimos aí, em alguns minutinhos, nós trabalhamos com as medidas assecuratórias. Sequestro, hipoteca e também o arresto. E para lembrar, não esquece, tá, dessa situação da atuação do Ministério Público, que hoje a doutrina ela reflete pelo papel constitucional, que seria um papel quando houver interesse da Fazenda, do própria Procuradoria do Estado, porque não cabe representação judicial ao Ministério Público, e essa situação que quando for pobre, porque o hipossuficiente econômico é uma norma que caminha para a inconstitucionalidade, devendo ser a atribuição da Defensoria Pública. Valeu? Gente, um abraço, bom dia, bom domingo, valeu.